Hello, students. Are you fine today? I'm your crazy teacher now in this channel, okay? I'm a blonde teacher. I'm here to teach us our subject for today. Yeah? I am fine. Okay, students. I hope that you and all your family are well, okay? And in these difficult days, we have to fight with this terrible disease, yeah? And we don't give up with the problems, okay? We are strong, né? And we have God to protect us, okay? And the only time that I said to you, going to be responsible, stay at home, take care of yourself, and take care of your family too. Okay, students? Okay. I'm here to explain you our subject. Vou explicar para vocês aqui a nossa matéria, tá? O que acontece, pessoal? Nós vamos entrar aí nos modal verbs. O que são modal verbs? Eu até já enviei para vocês a explicação tudo direitinho. Quem quiser imprimir, imprima, cola no caderno, tudo direitinho, para não ter falha nenhuma. Os modal verbs, eles são auxiliares e eles funcionam de acordo com o significado na frase, né? Às vezes dando a ideia de permissão, dando ideia dando ideia de permissão, igual eu vou colocar aqui para vocês, dando ideia de sugestão, dando ideia de convite. Então, estes verbos são extremamente importantes nessas frases, mas eles desempenham este papel. Então, vocês têm que olhar qual que é o sentido dessa frase. Então, quais são eles, os principais que a gente vai estudar? É o can, que é o presente, tá? O passado de can é could. Nós temos may, e o passado de may é might, que can e could e may, might, todos os dois têm o significado de posso, não posso, essas coisas, né? E nós temos o must e o should também, tá? Então, o que vai acontecer? Eu coloquei lá bonitinho para vocês, por exemplo, o can, é igual eu falei, depende do significado dele na frase. Aqui, o can pode ser, dá para fazer um pedido informalmente, tá? E depois nós temos saber, indicando habilidade para fazer algo, conseguir, ser capaz de fazer algo, e poder, que é uma possibilidade. O can tem essa ideia de dar possibilidade, tá bom? O que você tem a dizer sobre o could? Ele é o passado do verbo o quê? Can. Pois é. E qual que é o significado dele na frase? Aí eu vou falar para vocês o seguinte, igual aqui. O could, ele tem, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para a gente visualizar melhor, né? Aqui, deixa eu pôr meu rostinho lá para cima. Poderia, fazendo um pedido formalmente. Sabiam, conseguiam, podiam, sugestão, sugerir algo, né? Então, o can e o could, né? Todos os dois dão essa ideia de possibilidade, né? De habilidade, por exemplo, I can do my activity, eu posso fazer meu exercício, né? É uma habilidade, uma possibilidade. Então, este could, agora o could aqui, poder, could you do my activity, please? Você poderia fazer a minha atividade, por favor? Então, é uma sugestão, é um pedido. Então, vai depender muito do sentido do verbo na frase, tá? Agora, o may e o might é a mesma coisa do verbo que can e can't. Could, né? Can e could. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, só que o may, tá? Ele é mais formal, tá bom?
E o can, ele é mais informal, quer dizer, ele é mais usado, né? Mas o significado dos mesmos são a mesma coisa. Deixa eu ver se dá para eu marcar aqui, por exemplo, aqui nós temos, né, aqui ó, o might, o may e o might são dois modal verbs que costumam causar dor de cabeça e também aos estudantes de inglês, né? O problema está no fato de que, aparentemente, eles significam o mesmo que can e could. E isto é que gera o quê? A dificuldade de todo mundo. Então, o que eu quero falar para vocês? O can é presente, o could é passado. Can eu posso, could seria poderia, dando ideia de sugestão, tá? O may também é o verbo poder, né? E o might poderia, tá bom? Então, o que vai acontecer, pessoal? Nós temos aí, vou até olhar aqui na minha anotação, porque aqui no finalzinho, né, nessa anotação que vocês têm aí, pois vocês podem pegar a anotação de vocês, que vocês já têm ela aí, e seguir, porque aqui no meu visor aqui tá difícil de enxergar, né? Então, nós temos lá, né, tudo direitinho, explicando o que é realmente o may e o might. Então, eles são esse tipo de verbos que dão ideias. Ideias de quê? De possibilidade, de sugestão, tá? De pedido. Então, preste muita atenção nisso aí, tá? Outra coisa muito importante também é o verbo must, né? Que ele significa dever, né? Então, eu tenho assim, por exemplo, Fátima must have a problem. Fátima deve ter o quê? Um problema. Então, eu vou usar o quê? Must. She always crying. Ela sempre fica o quê? Chorando. Olha o outro. Phone is ringing. It must be Adriane. O telefone está tocando. Deve ser Adriane. Então, este must aí, o significado dele é dever, tá? Agora, quando você for sugerir alguma coisa, sugerir de sugestão, você vai usar o verbo should, ok? Should. Aí você vai sugerir algo a alguém, dar uma opinião sobre alguma coisa, aconselhar alguém. Então, estes que são as funções do verbo aí na frase, dos verbos modais, ok? Então, espere um pouquinho que eu vou dar mais uma outra dica para vocês. Espera aqui, só um minutinho. Aqui, pessoal, aqui uma outra anotação importante é essa aqui, ó. Tá? Para vocês não esquecerem, que é importante destacar, que eu esqueci de falar com vocês, que o modal verb sempre acompanha o verbo principal em uma frase. Por exemplo, olha aqui, he can fly, ele pode voar, né? Nesse caso aí, o verbo can é o verbo modal e o verbo principal é can, fly, que é voar, tá? E que se apresenta-se sempre na sua forma no infinitivo da frase, tá bom? Outra coisa aqui, ó, outra lá, olha. I can cook very well, né? He can cook very well, né? Outra, aqui, a diferença que eu falei com vocês lá, do verbo can e do verbo may, né? É que um é mais formal e o outro é o quê? Mais informal, né? Olha aqui esse aqui, por exemplo, olha. Teacher, may I go to the bathroom? Professor, posso ir ao banheiro? Quer dizer, é mais informal, né? Eu poderia falar, teacher, can I go to the bathroom? Que é um caso, né, mais informal, né? Não, deixa eu ver o que eu falei, é isso mesmo. O may é formal, o can é informal, tá? Se eu dei uma erradinha aí, estou consertando, tá bom, gente? Então, a gente tem que ver que todos esses dois aí têm a ideia de quê? De poder, tá? O que é poder
E o may é poder também, mas dando permissão de alguma coisa, tá? Aqui nas duas frases, os verbos modais referem-se a pedir permissão. No entanto, o verbo may é mais formal, tá vendo? Igual eu falei com vocês. E o verbo can, ele é mais o quê? Informal, ele é mais usado nas falas do dia a dia com as pessoas. Então, fica aí a dica, tá bom? Agora, os outros verbos, aqui, gente, probabilidade, por exemplo, could, o may, o must, o can't, né? Eles são usados no passado, no presente e no futuro, esses verbos aí, tá? Só que eles dão graus de quê? De certeza, quando queremos expressar, variando entre certeza absoluta, must e can't, e quando temos algum tipo de evidência e incerteza, por exemplo, could, might, né? A diferença entre must e can't está na certeza afirmativa e na negativa. Nós usamos o must para falar de algo que é bem provável, que nós temos certeza que vai acontecer, na frase afirmativa, e o can't para algo muito improvável na frase negativa. Por exemplo, I can't swim, eu não posso nadar, né? Então, é uma coisa improvável de acontecer, né? E o must, I must to speak English, quer dizer, eu preciso falar inglês. Então, quer dizer, eu tenho certeza e a frase está na afirmativa, tá? Então, o must dá ideia de certeza. Aqui, pessoal, eu já peguei um outro quadro para mostrar para vocês direitinho o significado do verbo modal, tá? E olha lá, o can significa pode, consegue, e expressa qualquer ideia, expressa permissão, capacidade, habilidade e possibilidade. Olha, o could significa o quê? Poderia, podia, conseguia, e expressa permissão, habilidade, possibilidade. Tem que olhar na frase. O should, deveria, expressa o quê? Conselho, recomendação, sugestão, tá? Outro verbo que nós vimos foi o may, nós não vimos o would, né? Que significa o quê? Pode ou poderia, expressa pedido, possibilidade e permissão, tá bom? Agora, o might seria pode ou poderia, expressa o quê? Possibilidade. Pode ou não acontecer, né? O must significa o quê, gente? Deve, né? Eu devo. I must to take good grades in the test. Eu preciso, eu devo tirar boas notas na prova, né? No teste. Então, esse must significa deve e expressa o quê? Obrigação, proibição ou dedução. Então, é isso, pessoal. Fiquem atentos aos significados, tá? De cada uma dessas palavras, de cada um desses verbos. Ele sempre acompanhou o verbo principal, tá bom? Sempre vem antes do verbo principal. Olha a ideia que a frase está dando, para ver se ela está dando ideia de possibilidade, de recomendação, de sugestão, de pedido, para ver como que vocês vão utilizar na frase e qual que é a maneira certa deste emprego desses verbos modais. Não é difícil, pessoal. Só tem que prestar atenção na ideia da frase. Nos exercícios que eu enviei para vocês, tem lá para vocês treinarem e fazerem tudo direitinho, para que vocês consigam assimilar a matéria de maneira segura e eficiente, ok?